Eu sei que esse programa se chama Gabi Explica, mas até quando a gente vai ter que explicar as mesmas coisas para as mesmas pessoas? Oi, eu sou o Gabi, tá começando mais um Gabi Explica, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou, pelo menos eu tento. Depois de uma pequena pausa e uma mini férias, o Gabi Explica está oficialmente de volta. E nesse programa de retorno, a gente vai falar sobre o quê? BBB. Big Brother sempre trazendo discussões interessantes pra gente debater, pensar e repercutir aqui fora. Essa semana teve um comentário do Rodolfo que ofendeu e, como total motivo, um dos participantes, o João. O Rodolfo, ele comparou uma peruca de uma fantasia de um homem pré-histórico com o black do João. E, obviamente, ele ficou muito ofendido. Mas eu não vou entrar aqui em detalhes sobre essa piada de fato, até porque não é o meu local de fala. Mas o que eu quero conversar com vocês é sobre a reação do Rodolfo. Assim que aconteceu a piada, que o Rodolfo fez, o João ele ficou muito em choque e ele não falou na hora. Ele esperou um jogo da Discord, que acontece toda segunda-feira, para dizer que ele tinha ficado magoado. E aí, o Thiago Leifert, ele deu a oportunidade do Rodolfo falar alguma coisa. Ao invés do Rodolfo simplesmente pedir desculpa, ele piorou a situação, reafirmando que ele achava sim que a peruca do Homem das Cavernas parecia o cabelo do João. Quais são os pontos que eu queria conversar com vocês aqui hoje? Logo depois do jogo da discórdia, o Rodolfo ele já sabia que o João tinha se sentido ofendido e outras pessoas negras da casa também comentaram durante o jogo por que aquilo era um problema. O primeiro ponto que eu queria falar aqui é: se uma minoria ela ficou magoada, e eu acho que magoada nem é a palavra aqui, mas se ela ficou ofendida por um comentário seu, você simplesmente abaixa a cabeça e pede desculpa. Você não tem que ficar se justificando. E o Rodolfo, ele ficou se justificando o tempo todo, falando que é uma brincadeira, que ele não teve intenção, que ele foi criado assim. E já não é um discurso de hoje que o Rodolfo faz algum tipo de comentário que ele chama de brincadeira. Isso é um segundo ponto que a gente vai falar mais pra frente. E ele fala que é porque ele não sabia, que ele é caipira, que ele veio da roça, que ele foi criado assim e tudo mais. E uma das coisas que a Camila de Lucas falou pro Rodolfo, por exemplo, e que o próprio João também falou, foi que eles estão cansados de ficar ouvindo as justificativas, Estão cansados de ficar ouvindo, não foi a intenção, depois do fato ter ocorrido. A gente tem que entender que as minorias políticas, sejam negros, pessoas da comunidade LGBTQIA+, indígenas, pessoas com deficiência, e, enfim, qualquer pessoa que ocupa uma minoria social, a gente não é obrigado a o tempo todo ficar dando palestra e explicando por que aquilo que você está fazendo está errado. Porque isso cansa, porque isso é exaustivo. Provavelmente, antes da gente explicar para você, a gente já teve que explicar para um monte de pessoas. Então acaba que é um assunto que fica recorrente e a gente sempre escuta as mesmas desculpas. De não tive intenção, é que eu fui criado diferente. E tem uma hora que isso cansa. Por exemplo, aqui na 20 e poucos, a gente se propõe a explicar sim e desmistificar alguns desses temas para entender e mostrar para as pessoas que em pleno século XXI, atitudes que elas achavam que eram normais, na verdade são atitudes preconceituosas e que não devem se repetir. Isso não quer dizer que se a gente estiver andando por aí, fazendo, vivendo nossa vida, a gente vai querer ficar o tempo todo explicando aquilo que a gente explica aqui na 20 e poucos. E aí chega um outro ponto aqui de uma argumentação que o Rodolfo já falou várias vezes. Ele fala que ele foi criado desse jeito, que ele não teve acesso a essa discussão. E de novo, eu vou botar 20 e poucos aqui como exemplo. Se a gente cria esse conteúdo, falando sobre essas coisas, não ache que esse conteúdo magicamente vai chegar em você. Para você desconstruir e aprender, que é o que o Rodolfo diz que ele está fazendo, você também tem que ter um pouco de uma postura ativa em relação ao conhecimento. Essa argumentação de que ele não teve acesso quando ele era criança a essas informações, ela não é mais válida. Porque hoje em dia, o Rodolfo, ele é uma pessoa que ele tem todos os acessos que ele quiser ter. Ele tem acesso à internet, ele tem uma condição financeira boa, ele é jovem, ele tem contato com pessoas que são diferentes dele, que provavelmente se enquadram em outras minorias políticas. Então, não adianta ele esperar errar, ele espera ele errar
para ele ir atrás do conhecimento, diz ele. Sendo que a gente tem que parar de pedir desculpa. A gente tem que se antecipar a isso. Isso acontece se você realmente tiver uma postura ativa para você entender melhor as questões sociais que envolvem o mundo. Não adianta ficar esperando você cair no erro, porque aí se você cai no erro, você recebe uma represália para aí você ir atrás. Porque parece que você só tá fazendo isso porque você foi punido de uma certa forma. E não porque você realmente quer entender e quer se tornar uma pessoa melhor. E uma outra coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Apesar da gente estar em 2021, ainda assim não é todo mundo que tem acesso à internet. Não é todo mundo que tem condições e informações para ir atrás desse conhecimento que eu tô falando. Mas isso definitivamente não é o caso do Rodolfo. Ainda mais ele sendo um artista que tá sempre na mídia, e a mídia tá repleta de casos como esse que aconteceu no Big Brother. Aprender e se desconstruir, ainda mais nessas questões, é sim uma coisa complicada, demorada, e não significa que você não vai errar. Mas o que eu tô falando aqui é que em vez de você ficar pensando em não errar, tenta acertar, que é completamente diferente. É você ir atrás das coisas para você poder acertar e não você evitar errar. Porque senão fica todo mundo controlando o que vai falar e tal, com medo de ser cancelado, ao invés de entender por que se você fala aquilo, por que você é cancelado, por que aquilo é um problema. Não é só uma questão de eu vou ser cancelado e eu vou perder seguidores. Não, é porque o que você tá falando esbarra em feridas que são problemas grandes na sociedade e que literalmente as pessoas perdem emprego, a vida e oportunidades por conta de comentários e pensamentos que você tem. E eu acho que o grande mote desse vídeo que eu queria passar para vocês é exatamente isso. Pedir desculpa é importante, mas se pedir desculpa virar um modus operandi, se você está pedindo desculpa todo dia, na realidade você não está aprendendo nada. E se for o caso de você ter que pedir desculpa, pede desculpa de coração aberto e para de tentar justificar. Porque coisas como, mas na minha família tem pessoas que são assim, mas meus melhores amigos são assim, eu tenho amigos que são... Isso não justifica o seu erro. Só significa que você também está machucando pessoas da sua família e do seu círculo de amizade, por mais que eles não saibam que você esteja fazendo isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha agregado alguma coisa no seu dia. E bota aqui nos comentários o que você achou dessa situação toda, se tem alguma coisa que eu falei que você não concorda ou que você queira agregar aí no meu ponto de vista. Aqui é o Gabi e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!